E agora nós vamos falar quais são os cuidados que nós devemos ter com os nossos peludinhos que já estão idosos, né, gente? A gente sabe que tem que ser um cuidado redobrado. E o Conselho Pet não para de trazer novidade para vocês, hein? Hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante. Muitas vezes a gente pega um filhotinho, leva para casa e muitas vezes a gente esquece que vai chegar uma idade que ele não está tão disposto como está hoje, que ele vai ficar idoso, ele vai ficar senil. E é para falar sobre isso que eu estou aqui hoje com o Dr. Roberto, que vai esclarecer muitos questionamentos que nós temos sobre o assunto. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia, Juliana. Vamos falar sobre a senilidade dos cães idosos, porque você criar um animalzinho tem que pensar não só naquela fase da juventude dele, de quando ele está novinho e tudo bem. É uma responsabilidade muito grande, porque em média eles vão viver de 12 a 17 anos, a média no geral. E isso que o senhor está colocando é muito importante, porque a gente pega o cachorro e às vezes a pessoa quer dar agora, é época de Natal, hein? Gente, é época de Natal, o cachorro não é presentinho não, hein? Então as pessoas dão para a criança porque ela está querendo um cachorro e esquece que ele tem uma longa vida e vai chegar uma fase que não é tão fácil, que é justamente essa da senilidade. E aí o doutor Roberto, quando o cachorro fica idoso, ele começa a sentir alguma coisa diferente na estrutura óssea dele, na dorzinha, como um idoso humano. Quando um animalzinho fica idoso, que essa senilidade pode começar a acontecer, assim, depende muito do tipo de raça e porte do animal. No caso, os de pequeno porte são considerados idosos a partir de 8 anos, em média. E os de grande porte são considerados idosos a partir de 5 a 6 anos. Não sabia, doutor. E então, nessa época, a partir dessa época, nós temos que ter cuidados preventivos para eles terem uma idade idosa mais confortável. Tem que tentar começar a dar conforto a eles. Por isso que existe no mercado ração sênior, é por isso? Existe uma diferença nessa composição? Existe sim. As rações sênior, elas fazem assim, propiciam tudo que o animal idoso precisa. Porque o animal idoso, seu metabolismo cai. Consequentemente, ele vai vai querer comer mais e vai começar a engordar. E tem essas questões ósseas também, como você já tinha falado. Então, o que é que uma ração sênior deve ter? Ela deve ter o grão especializado da melhor forma, fácil de mastigar e mais palatável para o idoso. Que os dentinhos também ficam mais frágeis e tudo, então por isso ele precisa ser com um grão especial. Vou pegar o mote que o senhor trouxe agora da dentição. A dentição do cachorro idoso ela é diferente, até porque vai se acumulando nos anos, a questão dos tártaros. O tratamento ele tem que ser diferente, porque a gente faz de forma preventiva, a gente diminui essa periodicidade de retorno para olhar a dentição dos nossos animais. Não só a dentição dos animais idosos, como todo animal idoso deve passar por uma consulta semestral, estando tudo bem com ele. Mas com relação à dentição, continuam todos os cuidados dos animais mais jovens, como escovar os dentes todos os dias, porque a placa bacteriana se forma a cada 24 horas. Então não adianta escovar só na época que está indo para o pet shop, só no dia, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Tem que escovar os dentes todos os dias. As limpezas periodontais, que são feitas com o veterinário, é um procedimento cirúrgico, que ele tem que fazer uma anestesia, porque o animalzinho não fica quieto. Essas limpezas também podem ser feitas nos animais idosos, contanto que fazemos exames pré-operatórios seguros, avaliação cardiológica, entre outras avaliações sanguíneas também, para saber se ele tem condições de passar por uma anestesia e tentar fazer essas limpezas. Tem animais de várias idades que fazem ainda hoje em dia, contanto que passe por uma anestesia saudável e por um veterinário que aprove essa cirurgia de limpeza dos tártaros. Além dessa questão da higiene bucal, da questão dos cuidados com a alimentação, o cão idoso ele deve permanecer com aquela rotina de passeio ou a gente deve diminuir um pouco, doutor? Pronto. Se não tiver nenhuma restrição ortopédica, como a gente já tinha falado sobre os animais idosos, têm alguns problemas osteoarticulares, especialmente os animais de médias raças e grandes raças, têm esses problemas maiores.
Mas isso também, já voltando para o link da ração, a ração já controla essa questão porque ela tem em sua composição antioxidantes e tem alguns suplementos que ajudam a melhorar essa qualidade das articulações e dos ossos, como glucosamina, condroitina. Então, além de suplementos que o veterinário vai passar. Era isso que eu ia perguntar agora, doutor. Existe suplemento também para animal? Existe sim, suplemento para animais idosos. Temos uma gama muito grande no meio veterinário, tanto dos suplementos manipulados em farmácias de manipulação PET, como de apresentações comerciais. E eles devem ser utilizados sim a partir do momento que o cão fica idoso, que eles ajudam a prevenir várias doenças e ajudam a minimizar os sintomas de algumas outras doenças osteoarticulares, doenças oculares, renais e cardiológicas, que são bem importantes. A questão dos problemas oculares é muito comum, não é isso? Quando o pet ele vai ficando um pouquinho mais velho, não é raro nós entrarmos em algum pet ou irmos em algum lugar e quando a gente vê um cãozinho mais idoso, a gente já vê que ele está ficando com a visão um pouquinho mais, não é, esbranquiçada. Então é normal ou é possível que ocorra com mais frequência problemas oculares nessa idade, não é isso, doutor? É sim. Os problemas oculares muitas vezes são comuns porque o animalzinho vai ficando idoso e começa a aparecer o iniciozinho de catarata, sim, que o animal idoso também tem, assim como as pessoas idosas têm, algumas pessoas idosas têm. Então essa catarata muitas vezes é predisposta por raça, por porte, mas a maioria dos animais tem catarata quando idoso e nós temos que cuidar disso desde o início. Hoje em dia já existe cirurgia para catarata, porém não são todas as pessoas que vão fazer essa correção. Mas então existem alguns colírios que ajudam a retardar um pouquinho esse efeito da catarata e também a gente não pode confundir uma deficiência cognitiva do cão idoso com a perda da visão. Às vezes o cão, quando idoso, ele fica um pouco desorientado por conta da idade mesmo. O cérebro dele vai começando a se desgastar, então as sinapses vão ficando mais lentas e ele acaba tendo esse desgaste, essa deficiência cognitiva. Deficiência cognitiva, viu, público de casa? É dificuldade de aprender coisas novas. E ele acaba esquecendo as velhas também. Sim. Onde fazer as necessidades fisiológicas é um dos primeiros casos que acontece, dos primeiros sintomas. Ele acaba esquecendo, ele acaba ficando um pouco desorientado. Às vezes fica com dificuldade de dormir à noite, então ele fica latindo muito à noite. Então isso a gente acaba pensando que ele está sentindo alguma dor, alguma coisa, desde que é o começo de uma deficiência cognitiva do cão idoso. Problemas renais também são muito comuns, né, doutor? São sim. Os problemas renais são comuns porque conforme o passar do tempo, os animaizinhos, eles são muito precoces, diferentemente da gente. Eles comem ração de boa qualidade e tudo isso com o tempo, tomam remédios durante a vida, tudo isso com o tempo acaba sobrecarregando os rins. Então os rins vão começar a desenvolver uma nefropatia crônica, ou seja, uma insuficiência renal crônica. E essa insuficiência renal crônica nós temos que observar fazendo exames periódicos neles, tanto exames de sangue quanto exames de imagem, como ultrassonografia, e já iniciar com as ações corretas para animais idosos que têm menos fósforo, ou seja, sobrecarrega menos o rim, e essas ações também, e além disso, suplementos também. Suplementos são super importantes para animais renais. Agora, doutor, deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. A gente já viu que ter um animalzinho idoso requer um cuidado maior, gastos maiores também, não é isso, doutor? Sim. Aí a nossa pergunta, o número de animais idosos abandonados ou doados, o senhor tem sentido algum tipo de crescimento? No geral, os animais estão ficando mais idosos, porque os animais deixaram de ser aquele animalzinho de quintal para ser um animalzinho que vive dentro de casa hoje em dia. Então os animais estão envelhecendo mais porque eles não estão morrendo mais precocemente como antes. A expectativa de vida aumentou. Aumentou bastante nos últimos anos. Os cuidados com os pets,
E o esclarecimento da população está causando isso. Então, Bom. as pessoas estão cuidando mais de seus animaizinhos. Consequentemente, o número de animais idosos aumentou e os animais idosos abandonados aumentaram também. Eu vejo muito através de ONGs que eu acompanho, através de números e das redes sociais que as pessoas estão abandonando alguns animais idosos porque não tem essa consciência de achar, não, vou preferir pegar um novinho e vou deixar o idosinho lá em algum lugar para ver se arranja alguém, ou então para morrer, ele já vai morrer mesmo, mas isso é totalmente errado. A gente tem que ter todo cuidado com ele até o fim, porque ninguém gostaria de ser abandonado. Ainda mais no momento de tanta fragilidade, né? Exatamente. E é com essa mensagem que o Conselho Pet termina essa entrevista com o Dr. Roberto. Se você pensa em ter um pet, tem responsabilidade, é ótimo para você, para sua família, mas você tenha ciência que esse pet ele vai envelhecer e vai precisar de cuidados especiais. E aí, Duquinho, gostou do programa de hoje? E olha, eu quero receber todas as fotos de vocês, de como foi o Natal. Quero ver a bagunça toda da família, dos dogs. Então envie a foto de vocês para o nosso Instagram, @conselhopetrn, tá bom? E um beijo para vocês. Fiquem ligados, porque sábado tem mais, 9h30 da manhã aqui na TV Ponta Negra.